Fala pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo Andrade do canal A Voz do Tempo, e no vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto que realmente deve ser abordado pela sociedade no geral, e na verdade é um tabu para muita gente conversar isso com seus filhos ou até mesmo com os alunos, no caso de professores. Depressão e suicídio na adolescência. Quando a gente fala em adolescência, muitas pessoas nem pensam em um adolescente que seja triste, que seja solitário, que fica tendo depressão. Na verdade, nem só a questão do adolescente, a questão da própria depressão, ela já é muito associada na nossa sociedade como algo que é uma doença que não existe, quando na verdade ela realmente existe e acaba trazendo muitas dores para as pessoas que têm esse problema. Para falar sobre esse assunto, eu fiz algumas pesquisas e também vi alguns vídeos. Eu vou deixar todos os vídeos que eu assisti aqui na descrição desse vídeo que eu vou deixar no YouTube, e neles eu consegui ter um pouco de noção sobre o assunto. E eu acho que seria interessante para todo mundo também poder assistir esses vídeos e verificarem como que é a situação e como está sendo muito grave, e o debate precisa ser urgente. O último dado que foi revelado nessas pesquisas que eu fiz é de 2019. E nesse dado, ele falava que tinha havido um crescimento muito grande na morte por suicídio de adolescentes aqui no Brasil. Acho que um aumento de 7% em 2019. Tem um outro dado que é um pouco mais antigo, que ele é referente a 2002 a 2012, que ele fala que houve um aumento de 40% no mundo todo. E, como eu falei, é um assunto que é tabu, que muitas pessoas não gostam de falar, mas a gente precisa falar. No programa que eu assisti, no programa da TV Cultura chamado Opinião, eles levaram 2 especialistas para poder falar sobre o assunto. E esses 2 especialistas, uma psicóloga e um psiquiatra, deixaram bem claro que um dos maiores problemas para poder resolver isso é a questão da conversa, pessoal. Os pais, muitas vezes, eles não têm um diálogo com o filho, quando muitas vezes algum deles só olham só se a criança fez a lição ou se o adolescente fez a lição e não faz mais nada, e acaba perdendo um elo de amizade com o filho. E muitas vezes, quando o filho está passando por um problema, seja ele qualquer tipo de problema, ele não vai falar para os pais porque ele não sente segurança em falar com o próprio pai. Muitas vezes alguns psicólogos ou psiquiatras, eles ficam sabendo de certas coisas somente no consultório. Os pais nem sabem o que está acontecendo direito. Então, o que é interessante a gente falar aqui? O que é mais importante é poder passar para alguém que está passando por uma situação dessa a ideia de que tudo que ela está pensando não é algo tão palpável assim. A questão do suicídio, muitas vezes as pessoas pensam que alguém que sofreu um acidente automobilístico ou um afogamento, por exemplo, muitas vezes a pessoa cometeu um suicídio e as causas não podem ser muito bem especificadas. Por quê? Por exemplo, também um caso de overdose, uma pessoa que se dopa ou que usa muita droga e acaba tendo uma overdose, muitas vezes a pessoa estava cometendo um suicídio. E o que acontece é que a maioria das pessoas não tem um olhar tão atento a isso, mas o mais importante é os pais terem um olhar atento ao filho ou à filha que estiver passando por um problema. O que eles deixam bem interessante no vídeo é elencado que alguns sinais podem ser de primordial importância para você poder verificar se o seu filho está passando por algum tipo de problema. Quando ele fica muito tempo no celular, quando ele fica muito tempo jogando videogame, quando ele fica muito tempo isolado, ele não conversa muito, precisa ter essa conversa com o seu filho. Precisa saber se ele está bem, precisa saber o que está acontecendo. Então, para isso, você tem que criar um elo também de sentimento, falar o que aconteceu no seu dia, tentar conversar com a sua filha, ou com o seu filho. Tudo isso é muito importante. E eu quero falar mais sobre esse assunto, e não só sobre ele. Antes de falar sobre ele também, aliás, para falar sobre ele eu vou falar de outros assuntos como o culto ao corpo e como a sociedade está evoluindo com esse pensamento. Também outra coisa que se criou ultimamente
é sobre a questão do que eles falam muito sobre o mimimi. As pessoas na sociedade agora falam, tudo agora é questão de mimimi, as pessoas não têm mais senso de humor. Quando na verdade o que acontece é que as pessoas agora elas estão criando uma consciência maior sobre coisas anteriores que eram toleradas, que hoje em dia não é mais tolerado. E isso tem muita influência na questão da depressão, no bullying que a pessoa sofre na escola. E a questão do culto ao corpo, ela é muito importante porque a adolescente passa por uma fase que ela precisa sentir que ela tá legal com o corpo, que ela tá bem. E a sociedade muitas vezes prega que quem é a pessoa, o corpo ideal, aliás, é sempre aquela pessoa que tem um corpo magro, aquela pessoa que tem um cabelo liso, aquela pessoa que não tem espinha no rosto. E tudo isso acaba trazendo um pensamento ruim na cabeça da pessoa, não só de adolescentes, pessoas um pouco mais adultas também, que acabam sofrendo com isso. E acaba sendo um risco muito grande para a saúde. Muitas vezes, se a pessoa não suicida, ela acaba indo também para uma idade adulta que vai ter alguns problemas para a vida dela, seja na questão do relacionamento, seja na questão do trabalho. Então é um assunto muito importante. Eu vou deixar alguns materiais que eu fiz uma pesquisa aqui na descrição. E o que eu quero poder deixar bem claro aqui é a questão da conversa, pessoal. Muita conversa com seu filho, muita atenção para os sinais que ele dá. E quem comete suicídio está passando por um momento que ela não consegue desassociar a questão da morte como sendo a mais relevante, a única forma de resolver todos os problemas. Então, por isso que é importante conversar, poder mostrar que existem outras formas de resolver o problema e a pessoa entender também que ela não está sozinha, que as pessoas vão sentir falta dela e poder entender que ela tem um companheirismo, que ela tem uma amizade dentro do vínculo familiar, que ela pode poder passar todos os problemas que ela está sentindo e também pode deixar os sentimentos dela mais aflorados, ela pode mostrar o que ela está sentindo. Existem vários momentos da vida que a pessoa vai se sentir solitária, e o que é interessante sempre é você ter essa atenção. A gente sabe que a época da infância e da adolescente é um momento que precisa de mais atenção, então é de primordial importância ter esse tipo de contato com o filho. E como eu tinha falado, eu pretendo fazer alguns outros vídeos falando sobre isso também. Ficou um vídeo mais longo, mas eu pretendo fazer outros vídeos que sejam também longos, porque o assunto ele é muito complexo. Afinal de contas, uma pessoa que comete suicídio, ou a pessoa que tem depressão, ela nunca é por apenas um único significado. Existem vários significados. Hoje em dia a gente não tem uma concepção sobre algo que seja comum entre todo mundo. Sempre vai ter um motivo diferente. Então, por isso que o vídeo ficou longo, mas eu vou fazer outros vídeos falando sobre isso. Esse aqui é a primeira parte. No próximo eu vou tentar falar um pouco mais sobre a questão do culto ao corpo que a sociedade coloca nas pessoas. E também vou tentar demonstrar alguns dados, vou ver se eu consigo fazer alguma coisa no PowerPoint para tentar mostrar também para vocês. Ou se eu não conseguir mostrar no vídeo, eu vou tentar deixar na descrição também. Então é isso, pessoal, é um assunto muito, muito importante. Quem puder pode compartilhar com alguém que tiver passando por esse problema, ou algum pai ou alguma mãe que está percebendo que o filho está muito de canto, que está muito quieto. É importante ver esse vídeo e entender a importância de conversar com o filho. E quem puder compartilhar, quem puder ver, vai ser bem interessante, mesmo que você não compartilhe, pelo menos para você ter uma noção de como que é importante esse debate.